Olá pessoal, Carlos Lima aqui, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Moisés, né? Por que Moisés não entrou na Terra Prometida? Existe a definição clara, né, que está ali na Bíblia. Eu sempre vejo as pessoas falando dessa definição, do momento de incredulidade, que Moisés não santificou a Deus diante do povo e por isso ele não entrou, né? Deus não permitiu que ele entrasse na Terra Prometida. Mas existe um pano de fundo aí, que normalmente a gente não vê as pessoas falando desse pano de fundo, desses acontecimentos que estão ao redor e que acabaram por não permitir que Moisés entrasse na Terra Prometida. Eu creio que você conhece a história de Moisés, né? Se você ficar comigo aqui até o fim, você vai entender esse pano de fundo e qual o real motivo que estava por trás e que impediu Moisés de entrar na Terra Prometida, né? Moisés teve uma longa jornada com Israel, desde que o Senhor o enviou de volta ali para tirar o povo do Egito, realizou grandes milagres, abriu o Mar Vermelho, e acontecimentos fantásticos foram guiando o povo em direção à Terra Prometida. Na primeira vez que eles chegam na Terra, existe uma rebelião, o povo fica com medo das grandes cidades, com medo dos gigantes. Apenas dois jovens, Josué e Caleb, que mantêm a fé, que tentam convencer o povo a persistir na caminhada, né? Mas eles acabam se revoltando contra Moisés e Deus então ordena que aquele povo volte para o deserto até que aquela geração mais velha morra e somente a geração mais jovem é que entraria na Terra Prometida. Então eles têm uma segunda jornada. Na verdade, a jornada até a Terra Prometida ela é dupla, né? Ela tem uma primeira jornada, depois tem na sequência uma segunda jornada. Então de repente nós vemos Israel novamente às portas da Terra Prometida. Só que mais uma vez eles enfrentam um grande desafio. Que desafio é esse? Não tem água. Nós estamos falando de um povo que saiu do Egito, que agora é praticamente uma grande nação, milhares de pessoas, 12 tribos, e aquela multidão enorme num deserto, e eles chegam num ponto onde não existe água. E o que aconteceu? O correto seria que o povo chegasse até Moisés e falasse: olha, Moisés, fala com Deus aí, né, para que o Senhor faça alguma coisa. Nós sabemos que Deus já fez grandes milagres, né? Já fez grandes sinais em meio ao povo, abriu o Mar Vermelho, enviou pragas sobre o Egito, deu as tábuas da lei. Deus fez muitas coisas, né? Fez com que Israel vencesse milagrosamente várias nações. Então o correto seria que o povo chegasse até Moisés e pedisse para Moisés conversar com Deus, para Moisés e Arão buscar a Deus, para que Deus desse uma solução para aquela situação. Mas ao invés disso, o que aconteceu? O que acontecia sempre, né? O povo começou a murmurar, começou a falar mal, os anciãos, os príncipes se voltaram contra Moisés, contra Arão, e eles culpavam Moisés, culpavam Arão por tudo que estava acontecendo. O interessante era isso, desde o começo eles sempre culparam Moisés por tudo que dava errado, né? E agora eles estavam diante de uma situação em que Deus, na verdade, estava preparando para a entrada da Terra Prometida. Então Deus enviaria mais um grande sinal, né? Realizaria mais um grande milagre para fortalecer a fé do povo e fazer com que o povo dessa vez entrasse mais confiante. Só que eles não entenderam isso, né? Eles entenderam de forma diferente. O próprio Deus disse que era um povo maldizente, um povo contradizente, né? Um povo murmurador, um povo rebelde e de dura cerviz, ou seja, era um povo difícil de lidar. Se você já conviveu com aquelas pessoas que reclamam de tudo, né, que não conseguem ver nada de bom numa situação, não conseguem se posicionar positivamente diante de uma situação negativa, então você sabe a dificuldade que Moisés estava passando. E isso transcorreu, isso aconteceu praticamente ao longo de todo o caminho, né? Até quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da aliança,
Quando ele desce, o povo tinha pressionado Arão, porque Moisés estava demorando demais. Eles falaram, não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, né? Provavelmente achavam ou que ele tinha sido devorado por alguma fera, ou que o próprio Deus tinha matado ele. Então, como era um povo muito místico naquela época, né? O povo dependia muito da parte religiosa, da parte espiritual. Eles não queriam continuar, eles entraram em pânico, em desespero e não queriam continuar a jornada sozinho. Então exigiram que Arão fizesse ali um Deus para que eles pudessem adorar. Arão pede o ouro que eles têm, né, joga no fogo ali, sai uma coisa semelhante a um bezerro e ele põe lá, e quando Moisés chega o povo está dançando, cantando, adorando aquele bezerro. E Moisés fica indignado, quebra as tábuas da lei, e Deus não fica bravo com Moisés. É interessante nessa ocasião, Deus fala, Moisés, sobe de novo, leva outras tábuas iguais, eu vou escrever novamente as tábuas da lei. Durante todo o percurso, o povo vai se indignando contra Moisés, o povo vai murmurando contra Moisés, né? Eles chamam o maná que caía do céu de pão vil, né? Porque eles queriam comer carne, e assim sucessivamente. Esse relacionamento ruim vai se desenvolvendo entre Moisés e a nação de Israel. E agora eles estão diante das portas da terra prometida, e mais uma vez um grande problema se apresenta, e mais uma vez, ao invés de tentar buscar Deus, ao invés de tentar se aliar a Moisés na busca de uma solução, mais uma vez eles se rebelam, mais uma vez eles se revoltam, né? Teve até aquele episódio em que até Miriam e Arão se revoltaram contra Moisés, e Miriam ficou leprosa por conta disso, né? Deus feriu Miriam, e Moisés se compadeceu e ficou ali e intercedeu por Miriam até que Deus a curasse, para que eles pudessem seguir a jornada. Então, qual é o contexto que você precisa prestar atenção aí, né, nessa questão? Primeiro vamos ver, Moisés chega, né, com o povo naquele lugar onde não existe água. Eles começam a murmurar contra Moisés, só que dessa vez o que você precisa entender é que acontece algo diferente até com Moisés, né? Das outras vezes Moisés fica indignado, mas ele se volta para Deus, ele se recompõe, ele restaura a fé dele e ele busca uma solução, e Deus envia a solução. Em alguns momentos Deus queria até destruir o povo. Moisés intercede pelo povo e o Senhor apazigua a situação e continua a jornada. Teve momentos que alguns foram destruídos, não tinha o que fazer, mas Moisés sempre se recompunha e continuava seguindo firmemente a sua jornada. Só que dessa vez você vai ver que acontece algo diferente com Moisés. Moisés fica profundamente indignado de ver como aquele povo mais uma vez está se revoltando contra ele depois de tudo que ele fez, depois de tudo que ele passou. Moisés começa a experimentar um sentimento de amargura, de frustração. Moisés começa a olhar para aquele povo e ver um monte de gente mal agradecida, um monte de gente ingrata, um monte de gente oportunista que esperava que ele fizesse tudo, que ele fosse responsável por tudo, né? Se o cara estivesse andando no deserto, ele trupicasse uma pedra lá, esfolasse o dedão, ele xingava Moisés, né? A culpa é de Moisés que nos tirou da terra do Egito. Então tudo, absolutamente tudo, eles transferiam a culpa para Moisés. E isso começou a fazer o quê? Isso começou a afetar o coração de Moisés. Das outras vezes Moisés foi sempre se recuperando em cada situação, mas dessa vez não. Dessa vez Moisés está com o coração chateado, com o coração amargurado, começa a aparecer uma raiz de amargura, experimenta um sentimento profundo de ingratidão, e isso faz com que a fé de Moisés desmorone. E Moisés tinha recebido uma incumbência de Deus: você vai lá, você me santifica diante da congregação e você fala a rocha. Não vou me ater àquelas outras questões do que a rocha simbolizava, do que aconteceu antes. Você encontra muitos vídeos falando sobre isso aí no YouTube. Moisés devia mais uma vez apresentar a glória de Deus ao povo, falar de tudo que tinha acontecido, de como Deus abriu o Mar Vermelho, das maravilhas que o Senhor fez, e mais uma vez apresentar um grande milagre do Senhor diante do povo. Moisés falaria a rocha, estenderia o seu bordão e a água brotaria da rocha.
Só que Moisés estava com o coração aflito, Moisés estava com o coração amargurado, Moisés estava se sentindo injustiçado e a fé de Moisés escorreu pelo ralo, foi embora. Então Moisés chega diante da rocha, a fé dele está inseguro e ele fica bravo com o povo murmurando e ele fala: vocês acham que por acaso eu vou tirar água dessa rocha para vocês? E bate na rocha e sai água. Então Moisés, eu creio, né, na Bíblia não diz isso, mas eu creio que Moisés virou as costas e foi embora, né, indignado com aquele povo. Enquanto o povo corria para pegar a água, Moisés certamente voltou com o coração triste, amargurado, indignado para a sua tenda. E parece dura, né, a atitude de Deus com Moisés, porque Deus diz: por quanto vocês não creram, né, você, Arão, não creram em mim, não me santificaram diante da congregação, vocês não entrarão na terra prometida. Né? Quando você olha depois de tudo que Moisés fez, depois de tudo que ele passou, né, de todo sofrimento, de toda indecisão, de todas as incertezas que ele vivenciou e teve que vencer para poder voltar para o Egito e partir naquela jornada com o povo. Ele levou o povo à terra prometida a primeira vez. Por causa da incredulidade do povo, eles não entraram, ele mesmo não entrou por causa da incredulidade do povo, e agora eles estavam uma segunda vez diante da terra prometida, e mais uma vez, por causa da incredulidade do povo, que gerou a incredulidade no coração dele, Moisés não entraria na terra prometida. Alguns podem pensar que Moisés não cumpriu a sua missão, mas não, a missão de Moisés era conduzir o povo à terra prometida. Ele cumpriu a missão dele por 2 vezes, né? Pela primeira vez que não conseguiu, ele persistiu e ele cumpriu, e o povo entraria na terra prometida. E Deus sabia, né, embora Moisés talvez não soubesse, Deus sabia que aquela terra prometida era só uma sombra, uma simbologia da verdadeira terra prometida, a qual Moisés com certeza tem o seu lugar garantido. Então o que você precisa perceber nessa situação que passa despercebido pela maioria das pessoas? Você precisa perceber que a liderança de Moisés, ela chegou no limite. Né? A relação entre Moisés e Israel chegou num ponto que não dá para continuar mais. É aquela relação que daqui para frente vai começar a produzir só coisas ruins. Por quê? Porque até então Moisés estava conseguindo reverter a situação. Às vezes ele até ficava indignado, mas depois ele se recompunha, o coração dele voltava ao normal, e às vezes ele até intercedia por aquele povo que estava criticando ele, que estava acusando ele. Só que agora o coração de Moisés também estava amargurado. O coração de Moisés estava pondo para fora o resultado de todas aquelas feridas que foram sendo feitas ao longo de todos aqueles anos. Então a relação entre Moisés, a liderança de Moisés, entrou em choque, um choque definitivo, né? Dali não seria muito difícil reverter a partir de agora a forma como estava o coração de Moisés e o coração do povo, dos anciões, dos príncipes de Israel. Então quando Deus olha para aquela situação, ele vê o quê? Ele vê que aquela liderança chegou no limite, né? Não tem mais o que fazer, aquilo ali não vai mais dar certo, né? Como aquele leite que azedou e que não volta mais a ser leite, não importa o que você faça. A liderança de Moisés poderia colocar em risco a entrada na terra prometida. E você pode até achar que Deus foi muito duro com Moisés, né? Mas na verdade Deus estava poupando Moisés e Arão de maiores sofrimentos. Deus estava impedindo que lá na frente talvez ele tivesse que tomar uma decisão mais drástica, talvez tivesse que eliminar mais uma parte do povo e talvez tivesse que tomar alguma medida até mais dura com Moisés e Arão. Imagina aquele povo chegando diante dos muros de Jericó, naquela cidade enorme, toda murada, e o povo ia começar a acusar Moisés, ia começar a falar que Moisés trouxe eles ali para ser alvejado pelas flechas e pelos arqueiros, pelos lanceiros de cima do muro e tal.
E era um relacionamento que o povo se acostumou a criticar Moisés, e como Moisés era um homem, a Bíblia diz que Moisés se tornou um homem manso, mais manso que todos os homens que existem na face da terra. É importante entender, gente, que manso não significa fraco, tá? Muita gente confunde mansidão com fraqueza, né? Manso é justamente a pessoa forte, mas que tem domínio sobre si e que não usa aquela força para prevalecer, para se aproveitar dos outros, para se impor de forma desleal, de forma desonesta. Normalmente as pessoas que são fracas, elas são mansas quando estão diante de alguém mais forte e são opressoras quando estão diante de alguém mais fraco, né? Essas pessoas não são mansas, elas são na verdade covardes, né? A verdadeira mansidão consiste no fato de você ter força, mas não fazer uso dessa força para se sobrepor de forma maligna, de forma ruim sobre as outras pessoas. E a Bíblia diz que Moisés se tornou o homem mais manso da face da terra. Então talvez por isso o povo se acostumou a criticar, se acostumou a reclamar, se acostumou a colocar todo aquele peso sobre os ombros de Moisés. Então quando Deus tira Moisés e Arão, na verdade ele está poupando os dois, né? Deus está tendo uma atitude de amor, uma atitude de consideração por aqueles homens, por toda a jornada que eles tiveram que passar, por tudo que eles sofreram, e Deus entende que chegou um momento de tirar aquela liderança, de estabelecer uma liderança nova, que o povo não vai poder culpar da forma como culpava Moisés, né? Josué saiu muito jovem do Egito, Josué não era responsável por eles terem saído do Egito, eles não poderiam culpar Josué por isso. Então Deus renovaria a liderança, aquele relacionamento que estava se tornando perigoso para o desfecho da conquista da terra prometida. Então pode parecer que Deus tomou uma posição muito dura, uma posição ruim, mas não, Deus estava pensando em todo o povo, Deus estava pensando em concretizar definitivamente a jornada, e Deus estava realmente tendo uma atitude de amor com aqueles dois homens que sofreram tanto. É claro que Moisés queria entrar na terra prometida, né? O líder normalmente ele se sente frustrado, ele sente que não completou a sua missão. E você pode ver até mesmo na igreja, em outros grupos, às vezes até em grupos de trabalho, que às vezes uma liderança, você percebe que aquela liderança ela atingiu o seu limite. Da agora para frente só vai ter problema, só vai ter dificuldade, mas a liderança continua insistindo, ela não entrega os pontos, ela não passa o bastão adiante, né? E ela continua persistindo ali. Por isso muitas vezes você vê grandes rachas em igrejas, você vê igrejas que são praticamente destruídas porque simplesmente não houve capacidade de trocar uma liderança, de estabelecer uma nova liderança que possa eliminar todos aqueles confrontos que estão acontecendo e permitir que o grupo siga adiante em paz. Então o pano de fundo que as pessoas normalmente não enxergam é que Deus percebeu que a liderança de Moisés atingiu o seu ápice, atingiu o seu limite. Dali para frente só produziria coisas nocivas, coisas ruins, né? Porque a relação realmente chegou num conflito que eles mesmos não tinham mais condição de resolver. Então era necessário mudar a liderança para que o povo conseguisse entrar na terra prometida, tá bom? Então é basicamente isso que eu queria deixar para vocês. Quando você lê a história novamente, olhe dessa perspectiva, né? Veja todo ali a caminhada de Israel, veja como essa relação de liderança ela vai se deteriorando ao longo da jornada, né? Vai criando ali um entrave, um caos entre Moisés e o outro grupo de liderança que havia. Cada tribo tinha os seus anciães, tinha os príncipes, tinha os capitães, né? De 1000, de 500, de 100, de 50. Então vai criando um entrave entre Moisés e todas essas lideranças. E chega num ponto que Deus vê que é preciso mudar essa liderança. Deus não podia simplesmente tirar Moisés e colocar Josué, não. Moisés era um líder grande demais,
era uma presença grande demais. Josué não ia conseguir liderar direito. Muitas pessoas do povo iam ficar alternando entre Moisés e Josué. Ia ser uma confusão danada. Então a solução era realmente, para quebrar aquela aliança, Deus tinha que levar Moisés. Moisés já tinha uma longa vida, né? Tinha vivido muito tempo, então Deus entende que é hora de tirar Moisés e de estabelecer uma nova liderança para que todo aquele projeto não escorresse por água abaixo, tá bom? Então Deus abençoe, espero que você, quando lê a história, você veja sobre essa nova perspectiva, né, de que foi necessária uma mudança de liderança, porque aquela liderança atingiu seu ápice, extrapolou os limites e todo o projeto escorreria pelo ralo se não existisse aquela mudança que era necessária, tá bom? O que Deus fez realmente era preciso, realmente era necessário, e não foi uma atitude de raiva, de vingança, muito pelo contrário, foi uma atitude de amor e de cuidado com aqueles 2 servos que serviram bem durante tantos anos. Tiveram suas dificuldades, tiveram seus percalços, como todos nós temos, mas foram fiéis. É interessante que Deus sempre faz questão de chamar Moisés de meu servo. Moisés não teve um túmulo, né? Mas se Moisés tivesse tido ali um túmulo com uma lápide, ou uma caverna, com uma inscrição, certamente teriam escrito aqui: jaz Moisés, o servo do Senhor. Essa era a grande característica de Moisés. Moisés foi um grande líder, mas também foi um grande servo, né? Assim como ele liderou, ele serviu durante toda a sua vida. E é um dos maiores exemplos que nós temos na Bíblia. Então Deus jamais cometeria qualquer tipo de atitude de vingança ou de maldade com Moisés. Muito pelo contrário, ele estava preservando, né, a vida, preservando de que Moisés tivesse que sofrer uma punição, um mal maior. O Senhor estava dando um descanso merecido para aqueles 2 servos depois de uma missão tão complexa e tão difícil. Então Deus abençoe você, que o Senhor continue abençoando a sua jornada, né? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí o seu joinha para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Um abraço e, se Deus permitir, até o próximo vídeo.